Olá de novo, outra vez, mais uma vez, novamente. E cá estamos nós para saborearmos os conhecimentos divinos. Sabedoria vem do grego e significa saborear. Mas, Vinícius, sabedoria é uma expressão que tem a ver com o latim também. A língua greco-romana, né, se você for analisar, ela possui de fato. Vamos pegar aqui, antes de entrarmos no vídeo, né, e no jogo, a questão da palavra semente, né, que nós vimos no vídeo anterior, que tudo que Deus criou no mundo natural é um símbolo, é um reflexo do mundo espiritual. Os três estados da água, né? Já tô apelando, né? Os três estados da água, sólido, líquido e gasoso, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três estados diferentes, porém a essência é a mesma. A água são três estados diferentes, mas a essência permanece, assim como a Santíssima Trindade. A gravidade foi criada por Deus para manter os nossos pés no chão, para que nós não nos exaltemos. Qualquer coisa que você jogue para cima, necessariamente vai permanecer no chão, porque estamos embaixo e a justiça está acima. O sol, né? O sol que brilha para os bons é o mesmo que queima os maus, porque o sol representa a justiça, nada fica escuro, tudo fica claro diante da justiça. A justiça brilha sobre os justos e injustos e a justiça está acima. Ela rege, ela dá a claridade das coisas em um mundo tão terrível. Então vamos aqui voltar, né, para a nossa peregrinação na cidade do Santo Nome, já que glorificamos sim o nosso Deus. E olha quem vai me auxiliar. Olha aí! Bom, nós estamos aqui em uma cidade que evidentemente é inspirada no Vaticano. Você pode ver ali bem lá atrás, né, no background. Deixa eu ver se eu consigo. A câmera não sobe, a câmera só vai para direita, esquerda. Vocês podem ver a semelhança, ou melhor, as semelhanças, né? Porque o Vaticano ele não é só, ele não tem só diversidade na questão arquiteta, né, da coisa, mas também cultural, filosófica, histórica. Eu vou deixar que o jogo se apresente, tá? No decorrer do vídeo, não vou aqui ficar parando. Vamos interagir com o jogo. Se o jogo conversa com a gente responde, literalmente. Bienvenido a este alboroto de aserraduras, colas y barnices que es mi humilde taller. Montañés es mi nombre, maestro de imagineros. Olha como os caras já começam pela arte, né? A arte na visão católica é você basicamente encarnar, materializar o sagrado. Da mesma forma, como eu falei anteriormente, tudo que existe no mundo natural é um reflexo do mundo espiritual. O homem, a mulher, né? As nossas veias que são verdes, a nossa natureza vegetal, nossa natureza animal, enfim, né? Los que con cinceles y manos firmes hacemos corpóreas en madera las fieles figuras de los verdaderamente santos, para poder ser contempladas y admiradas con veneración por todos los devotos. Eu gostaria de fazer uma pequena crítica, tá? Na verdade, uma grande crítica, porque você percebe que ali no português, traduzido para o Brasil, eles colocaram adorem, como se nós adorássemos santos. Não, vocês viram que na linguagem espanhola, o personagem falou venerar, não falou adorar. Adorar e venerar não são a mesma coisa, certo? E eu espero sinceramente que a tradução não tenha sido feita por protestantes mal intencionados, com todo respeito aos protestantes presentes, tá? No quedan rastros de luz en mis ojos vidriosos, mas puedo conocer lo justo y necesario en vos. ¿Acaso, pues, de alguna manera, no somos todos penitentes en esta tierra? El milagro dispuso que, al ser mi profesión la de imaginero, tallara en la madera como última obra mía la figura de la Santísima. Penitente, vuestra ayuda ruego disponer para comenzar esta última obra. Procuradme los mejores cinceles y herramientas, las más bellas pinturas, los más delicados barnices. Olha que coisa providencial, gente. A primeira quest do jogo, secundária, é você buscar instrumentos de escultura para dar lógica, para dar coerência ao que vemos. Isto é uma coisa providencial. É claro que o próprio Deus permitiu isto. Tipo, é como se ele estivesse dizendo para o mundo: gente, tudo que existe no mundo é um reflexo do meu amor, pelo menos as coisas boas. E tudo que está fora das coisas boas é porque está fora do próprio Deus.
Porque o mal, ele não existe literalmente, ele é apenas a ausência do bem. Ele não tem raiz, corpo ou substância própria, ele é apenas a ausência do bem, que é o próprio Deus. Además, soy capaz de esculpir para vos las figuras que encajarán en el retablo de vuestra espalda, como esta que os entrego aquí. Aceptadme este gesto de gratitud. Judas. Es solo la primera pieza de cuantiosas más que labraré para vos. Ahora la colocaré en el retablo de vuestra espalda, y así sentiréis su favor, mas también su carga. Las manos del milagro me guiarán en el tallado, según el recuerdo que me traigáis, que os guíen como ellas a mí, penitente. Retábulo das Benesses. Visite a oficina do escultor quando quiser adicionar imagens ao seu retábulo das Benesses. Cada imagem concede benefícios poderosos ao penitente e pode reagir de formas misteriosas quando colocada em... Você pode fazer uma sincronia. Você pode fazer uma... Eu esqueci agora o nome da palavra, mas é uma espécie de ressonância. Parece que esta é a palavra, ressonância. Aquelas coisas de radiação, né, de frequência. Você pode aumentar o número de espaços no retábulo das Benesses com marcas do martírio. Também expliquei o que significa martírio no vídeo anterior. Abre o retábulo, aumentar a capacidade, que custaria 1 ponto de marca de martírio. Não vou investir nisto porque eu ainda não tenho muitas imagens, né, para poder me inspirar e deixar o meu personagem mais forte. Aqui tem a ver com as quests, né, entregar a ferramenta, entregar a recordação, também não tenho. Que las manos del milagro os guíen, penitente. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela... Vou só mostrar para vocês a quantidade de imagens que você pode levar para inspirar o seu personagem a ficar fortalecido. Inclusive eu poderia ter feito isso lá mesmo, né? ¿En qué os puedo asistir, penitente? Aí você bota a pré-definição, né? A sua build, a construção do seu personagem. Aí você tem vários tipos de imagem. Para ataque, para magia, né? As orações, aumenta o dano físico causado. Aumenta em 10% o dano para todas as armas. Aí você tem aqui a história, ó. Entende? Eu não vou parar para ficar falando sobre as histórias assim. Que las manos del milagro os guíen, penitente. Porque vai consumir muito tempo do vídeo. Inclusive vocês podem, se vocês tiverem um conhecimento teológico, filosófico, histórico, todos somados, né? Você pode fazer a sua... eu tive que voltar lá para equipar a imagem. E não vou pedir desculpas porque eu não tenho perfeição quantitativa, tá? Perfeição quantitativa é aquela perfeição que somente Deus tem, né? Perfeição em todos os detalhes. E a prova disto é a providência divina. Olha o lugar que nós estamos. Isto aqui lembra o quê? Calma, para quem não conhece, né? Ah, Vinícius, você tem que ser certo em tudo. Você tem que respirar em uma frequência correta porque daqui a 3 dias vai acontecer. Cara, só quem tem perfeição quantitativa é Deus. Se você tentar ter todas as virtudes de uma vez só, você vai quebrar os chifres, tá? Você não é perfeito no sentido divino, apenas no sentido humano. Solo hay sombras tras esta recia cortina que separan pecado y confesión, crimen y juicio. En mi oscuridad solo quedan el llanto para mí y el perdón para los que lo buscáis. ¿Dónde están ahora los afligidos? ¿Dónde están ahora los arrepentidos? É claro, a maioria das pessoas não querem a verdade. Elas querem viver como sub-humanos, como animais que precisam de meros estímulos cerebrais para se sentirem melhores temporariamente. E por serem estímulos que melhoram temporariamente, elas sempre querem mais. Uma hora o dinheiro acaba, outra hora a bebida acaba, outra hora o sexo virtual acaba. E por acabar,
Não podemos fazer deles o nosso Deus, mas enfim, cada um tem seu contexto, eu não vou julgar ninguém. Eu não sei porque porque que as pessoas no geral caem nisso assim com muita frequência, e eu estou disposto a acolher a todos, tá? A explicar como melhorar e tudo. ¿Cuánto tiempo desde que este sacramento comenzó su larga agonía? Ahora que vuestra penitencia de silencios y dolores en la carne os ha conducido hacia mi sombrío confesionario, permitidme podar la culpa que portáis, y así sentiréis aliviar la carga. Penitente, retornad cuando la culpa os queme la sien. Eu pretendo sim fazer um gameplay, né? Mostrar o combate e tudo mais, né? Porque tudo, eu vou expor tudo, tá? O que eu puder expor para vocês, eu vou expor, tá? É meu dever. Rapidamente, explicando o seguinte, porque tem gente que vai perguntar, mas Vinícius, por que nós devemos confessar os nossos pecados a um ser humano que é pecador como nós? Muito simples. A Bíblia diz em João capítulo 20, versículo 23, que Jesus diz para os apóstolos, né? Os apóstolos, não tem aquela expressão postar no Facebook? Apóstolo vem de postal, postal vem de postagem. Postar significa dar uma mensagem, você expor uma mensagem, o que você pensa, o que você quer, o que você é. E aí, o Jesus Cristo, nosso Deus, ele colocou para os padres, né, para os pais da fé, para os apóstolos, os primeiros apóstolos que conviveram com eles, né, com provas arqueológicas, científicas e tudo, o anel de Pilatos, a coroa de espinhos, né, os relatos da época, os relatórios, vocês podem estudar isto com muita seriedade, porque é o nosso destino que está em jogo. E o sacramento, ele consiste em você chegar diante de um ministro, né, de Deus, né, mesmo com todos os pecados que ele tem, com todos os defeitos, você está confessando por Deus e não por ele. Você não tem que fazer amizade com o padre, porque os padres no Brasil, né, sobretudo, eles estão querendo colocar medo no coração de vocês. Tipo, se você tocou uma punheta, você vai pro inferno. Se a mulher se esfregou no vizinho, ela vai pro inferno. Cara, você não pode acusar, condenar as pessoas como se elas não estivessem morando em um país que é o país mais diabólico do mundo. O Brasil tem 50 mil assassinatos por ano, o presidente é analfabeto, as pessoas estão idolatrando políticos, as pessoas estão engravidando com 10 anos e todo mundo acha normal. E não é fácil você tancar isto. Tá entendendo o que eu tô falando? Então eu jamais vou condenar você porque você encheu a cara no fim de semana, sendo que você tem conta para pagar, os seus filhos estão passando fome, você está desempregado e o patrão ainda te humilha. Eu não vou dizer que você é um canalha, que você não presta, a não ser que você queira pagar o mal com o mal. Tipo, você sofre injustiça e você quer descontar em quem não tem nada a ver. Este definitivamente não é o meu caso, porque eu sofro muito mais que todos vocês juntos por ser católico e, no entanto, eu estou ajudando vocês. É ou não é? Então, o sacramento da confissão consiste em você confessar para Deus e para o sacerdote, né, quando puder, as mentiras que dominaram seu coração. Por quê? Porque para você se salvar, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus é amar a verdade. Qual é a verdade sobre você? Tipo, a verdade mesmo. Por que você perde a paciência fácil? Por que você quer descontar em quem não tem nada a ver? Por que você é cachaceiro? Você sofreu algum trauma, algum bullying que você até hoje não superou porque de fato a verdade pesa? Então, para você se salvar, você só precisa fazer duas coisas. Só duas coisas. Amar a verdade acima de todas as coisas, por pior que seja, por mais pesada que pareça, e ao mesmo tempo confiar que esta mesma verdade, que é o próprio Deus, vai te levantar independente de quantas vezes você cair, meu irmão, meu filho, meu amor. Mi propósito os hará liberaros de vuestra carga. Entenderam? Espero que sim. Porque, olha lá, se você pegar, por exemplo, ó, embaixo do meu HP, você tá vendo ali os pesares, né? No canto superior esquerdo da tela. Pesares. Tem o HP, tem a barra de fervor, né? A oração. E embaixo tem 0%, imaculatus, né? Imaculado é aquilo que não tem mancha, é aquilo que não tem sujeira, que não tem defeito. Por enquanto, eu não morri, eu não fui derrotado em nenhuma batalha. Peraí. O que acontece quando você morre no jogo, quando você fracassa?
Aperte M para abrir o mapa. Lembre-se de posicionar marcadores sempre que encontrar algo interessante. Obrigado. O seu personagem, ele... Infelizmente, ele tem um defeito na consciência. Profundo lamento. Infelizmente, ele tem um defeito na consciência. Ele é um penitente, mas quando ele morre, quando ele fracassa, ele infelizmente está dominado por uma espécie de heresia. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: oi, peraí. Sabe aquela pessoa que diz pra você: ah, quanto mais você conhece, mais você tá lascado. Tipo, só porque você conhece mais da palavra de Deus, você tem mais chance de ir pro inferno do que os outros que não conhecem. Isto é uma heresia chamada gnosticismo. Gnosis vem do grego, significa conhecimento. Não é só porque você conhece mais das coisas de Deus que você tem mais chance de ir pro inferno, tá? Não é isso, é exatamente o contrário. Então, quando ele... Se você morrer ou for derrotado, fracassar, chame você do que quiser, o seu personagem ele vai acumular fragmentos de culpa. Ou seja, ele vai se sentir culpado por fracassar. Isto é um defeito na consciência que nós chamamos de escrúpulo. O escrúpulo é um defeito da consciência onde ela vê pecado onde não existe. E na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, a pessoa que é escrupulosa, ela não tem culpa. Por quê? Porque é como a depressão. A depressão não é uma doença, ela é um sintoma. Dois ao mesmo tempo. Ela não é uma doença, ela é um sintoma. Por quê? Porque ninguém escolhe ficar depressivo. Alguma outra coisa aconteceu que te levou à depressão. Alguma coisa aconteceu que te levou à depressão. Então ninguém escolhe ficar depressivo e o escrúpulo não é uma coisa que a pessoa causa nela própria. Alguma coisa aconteceu. E na maioria das vezes, quando a pessoa se torna escrupulosa, é porque ela sofreu algum trauma, alguma humilhação extrema ou inúmeras humilhações extremas. E no momento em que ela entra na religião, ela acaba achando que Deus vai fazer a mesma coisa. Isto é a raiz de 90%, 90 não, 95% ou mais. As pessoas que são escrupulosas, elas não são vaidosas. Ah, elas querem ser perfeitas, elas querem evitar pecar a todo custo. Não é vaidade. Não é vaidade, é porque ela tem uma visão de Deus equivocada. Ou porque ela sofreu algum trauma, alguma humilhação pesada, e ela acha que Deus vai fazer a mesma coisa, que Deus é um agiota, né? Que vai cobrar demais. Te dá 10 e cobra 30. Ou a pessoa... Tem que ver se é aqui. Ou a pessoa... Oi. Vamos salvar? Ou a pessoa, ela... Depois eu explico o que é isto, tá? Só pra finalizar aqui o raciocínio. A gente tem que... A gente que é católico, a gente tem que estudar psicologia também, né? Porque a palavra psique significa alma. A psicologia não começou estudando o cérebro, começou estudando a alma. Eu já expliquei o que é a alma no vídeo anterior. Então a pessoa que fica escrupulosa, que fica vendo pecado em tudo, exagerando, não sabendo discernir, é porque ela acha que Deus vai cobrar como um agiota pra ela. Olha, peraí. Vou ter que usar o alcance com ele, viu? Vou ter que usar o alcance com ele. Vou esperar ele dar mole. Vou esperar ele dar essa investida. Mais prudente. Calma.
É, velho, o alcance é a melhor estratégia com ele. Recapitulando, ninguém fica depressivo porque escolheu a depressão, entende? ¿Quién sois? Que tanto rostro como nombre ocultáis. Minha filha, se eu te falar o que eu já fiz de errado, você vai sair correndo agora. Nós temos que agradar a Deus e não aos outros, tá? Mas a moça está bem intencionada. Por favor, vamos ter educação, tá? Vamos ter educação com as mulheres. Mulher significa auxiliadora e foi criada para completar não só o homem, não só a criação, não só a natureza, mas também o próprio Deus. Expliquei isto anteriormente também. No. Vuestro nombre no importa si vuestros pasos os han conducido hasta mí. Tá vendo? Yerma es el mío, mas esta ocasión no es propicia, pues son presurosos los pasos que mi promesa alienta e inquebrantable la voluntad que los dirige. Este odio que cubre de sombras mi razón. He de partir de inmediato. Memórias de armas. Você agora tem acesso à seção Memória de Armas no inventário. Use marcas do martírio para adquirir técnicas de combate avançadas. Procure os penitentes portadores para desbloquear técnicas ainda mais poderosas. Agradecido. Vamos mostrar aqui a descrição do item. Peraí. Aqui, ó. Lança rígida de combate. Ponta de objeto de adoração que virou arma. Por que vocês estão focados nesse negócio de adoração, cara? Se for, tá vendo que eu até perco aqui o ritmo? Ceifou a vida de incontáveis inimigos, e as memórias dessas mortes persistem. Sua força reside no arsenal da penitência, onde ela pode ser despertada. Aqui tem a história. E é claro que eu recomendo que vocês leiam a história, não só para entender o jogo, mas também porque leitura deixa a pessoa mais inteligente, fortalece a imaginação, você fica... Você não vai depender de estímulos animais cerebrais temporários para poder viver. Você vai se basear na razão. A fé não é um sentimento. A fé é racional. E pela fé ser racional, eu tenho fé de que eu tenho que ficar mais forte, né? Vamos ver aqui quais serão as primeiras habilidades que eu vou liberar. Chamas moderadas. Aperte Q para desativar veredicto. Veredicto vem do latim significa sentença, tá? Expliquei isto. Interrompendo o consumo de fervor. A demonstração de temperança pode ser executada inclusive no ar. Temperança é uma virtude católica que significa autocontrole ou autodomínio. Você percebe ali que o penitente, que sou eu no caso, quando eu pego fogo, quando eu fico com vontade de quebrar tudo, eu posso apagar. Eu posso ter domínio com a graça de Deus e com a prudência. Ó. Ataque incendiário. Aperte Q após um ataque no chão para converter em um poderoso golpe horizontal que ativa ou desativa veredito. É uma espécie de gameplay hack and slash com arma pesada. Muito bom. Caminho da fé. Reduz a metade o tempo necessário para carregar veredito. Cara, eu não costumo jogar de força, tá? Eu gosto mais de jogar de destreza e magia, né? Inteligência. Eu tô aqui, eu acho que eu vou pausar o vídeo e vou decidir, tá? Bom, como eu falei, eu gosto mais de jogar com destreza e magia. Então, eu quero fazer um gameplay mais dinâmico, um gameplay mais veloz, né? Mais aquela combinação de reflexos com esquivas e combos. Então, eu decidi ativar esta aqui, ó. Eu posso bater mais, eu posso ativar as chamas na hora que eu quiser e reduzir a metade o tempo necessário para carregar o golpe forte, né? Para poder finalizar. E lembrando que estas animações apareceram posteriormente, no começo não tinha, tá? E animação bem feita, diga-se de passagem. Era da ascensão. Algumas superfícies podem ser usadas para escalar. Segure... Entendi. Tudo bem. Ver se tem alguma coisa oculta. Olha lá, agora tá mais rápido.
contas de rosário. Eita, que Nossa Senhora adora. Equipe contas de rosário no inventário para melhorar as características do penitente. Encontre nós adicionais para aumentar o número de contas que você pode equipar. Rosário. Por que é a oração favorita dos católicos, tirando a Santa Missa, que é o sacrifício de Cristo, né? Você vê que na missa os católicos eles adoram a Eucaristia, né? A hóstia, que é o corpo de Cristo. Você vê que tem inúmeras orações na Igreja Católica. Espera aí. Era isto. Tá vendo? Que legal? Você pode fazer um combo, cara. Você pode combar ativando e desativando o fogo. Calma. Calma aí. Vira. Olha, pra quem joga de força, eu compreendo você, tá? Tipo, vocês viram, né? Eu dei o ataque carregado nele e mesmo assim ele conseguiu me bater. Eu entendo perfeitamente quem tem esta frustração, tá? Era pra ter atordoado, né? Mas tá bom, cada inimigo tem sua premissa. A premissa dele é muito boa. Eu tenho que sair daqui primeiro, tá? Pra explicar com mais calma. Com pequeninos resquícios de fervor eu posso fazer isto. Oh, cara, isso aqui foi a salvação. Nossa, cara. Eu tiraria o braço ali, viu? O braço direito. A questão do rosário e da missa é porque o rosário ele representa todos os mistérios que envolvem a vida de Jesus e Maria, tá? Quando você reza, por exemplo, o primeiro mistério doloroso, né? A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Você vai rezar um Pai Nosso e vai rezar meditando naquilo, né? Você vai ficar pensando na agonia que Jesus sofreu no Horto das Oliveiras quando ele viu os nossos pecados, quando ele suou sangue. Suar sangue é um quadro clínico chamado hematidrose, né? Quando a pessoa está tão estressada e angustiada que ela chega a suar sangue, né? Quando Jesus viu os nossos pecados, quando ele viu o quanto que o homem criado à sua imagem e semelhança se rebaixou depois do pecado, foi um negócio assim terrível, cara. Foi muito triste o que ele viu de nós. E aí você, só para explicar antes da arena, tá? Eu vou fazer a arena, vou salvar o jogo e vou fechar o vídeo, certo? E agradeço desde agora a participação de vocês, tá? Quando Jesus viu os nossos pecados no Horto das Oliveiras, ele suou sangue e ele estava meditando, né? Ele estava literalmente tomando as dores do mal humano. Tipo, ele viu todos os pecados da humanidade, todos, sem exceção. Ele não vai poder te redimir de uma coisa que ele não sabe o que é. Ele sabe o que você fez, o que você faz e o que você ainda vai fazer. E mesmo assim, ele nos perdoa. Ele quer completar o dom que ele deu para nós, né? Perdoar significa completar o dom. Agora eu penso que o mais pesado para Jesus não foi assim,
olha o que o homem se tornou, olha o que a mulher se tornou. Não. O mais pesado é quando ele diz assim: ó Pai, tudo te é possível. Se é possível, afasta de mim este cálice. Gente, o que significa esta frase? Significa o seguinte: Jesus, ele é rei, ele é Deus, ele é supremo. Se Jesus fala cálice, ele está em uma posição de privilégio, ele está em uma posição de superioridade. Por quê? Porque ele é o Pai, ele é Deus e ele é juiz. E quando ele fala, afasta de mim este cálice, o diabo, que estava tentando Jesus a desistir, né? Não desistir porque o diabo ele sabe que quem é de Deus não vai desistir. Ele tenta atrasar Jesus, ele tenta atrasar você, entendeu? Só vai atrasar. Quando Jesus fala, afasta de mim este cálice, o diabo olha para ele assim com o olho assim mais arregalado. Ou seja, Senhor, Deus, eu não quero condenar a maioria que eu vou ter que condenar. Então, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Sim, a maioria da humanidade será condenada ao inferno. Por quê? Porque quer. Não é porque você tocou uma punheta, não é porque você encheu a cara, não. É porque as pessoas, elas vão deixar de quererem a verdade, de respeitarem o fato de que são imagem e semelhança de Deus, para seguirem vidas completamente vazias, subhumanas, instintivas como os animais, e porque o mundo oferece um sistema de mentiras próprias. Porque o que salva é a verdade e o que condena é você ser mentiroso pelo resto da vida. Você fingir que é feliz, você fingir que não precisa de Deus, fingir que, criando a sua própria verdade, que é mentira, criar uma vida toda mentirosa para você vai te salvar. Esta é a proposta do diabo. E quando Jesus fala, afasta de mim este cálice, ele está dizendo isto: eu não quero condenar eles, mas seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Oi. Pera aí. Calma. Eu deveria usar mais aquela magia diária, né? Calma. Eu tive uma ideia, viu? Vocês tiveram? Eu sei que vocês tiveram. Aqueles que estão mais calmos e menos chocados com o que eu falei agora e que é verdade, tá? Gente, eu não quero assustar ninguém, tá? Por favor. Não é pra assustar ninguém. Eu usar a magia de fogo contra ele. Aquele receptáculo, ele tem uma finalidade que eu vou mostrar no próximo vídeo. E a descrição eu também vou mostrar no próximo vídeo pra quem gostou de ler, tá? Então, como eu falei, eu não quero deixar passar 33, porque a 33 foi a idade que nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado por nós. Então a mensagem que eu dou é a seguinte: Deus perdoa, o mundo não perdoa. Deus completará o dom que deu a você e a vida que deu a você. Você não deve nada a ninguém, a não ser a Deus, e você não deve nem a mim. Então, Vinícius, você me deu aí um conselho que ninguém ensinou, você está tentando me entender, papapá, tá bom, mas você tem que falar tudo o que você sofreu e todos os seus defeitos para Deus. Você tem que fazer um exame de consciência bem longo, assim, bem maduro, né? Tipo, você vai pegar desde o início o que aconteceu na sua vida e vai ver o porquê que hoje você está assim, certo? Obrigado. Salve Maria.